Olá, eu sou Lia Lousada, endocrinologista, e hoje eu vim conversar com vocês a pedido da aba sobre hiperplasia adrenal congênita. Essa condição que, apesar de bastante assustadora no início, pode ser muito bem controlada com um tratamento adequado. A hiperplasia é considerada uma condição rara por afetar 1 a cada 10 mil nascidos vivos. Essa condição ela acomete as glândulas adrenais ou suprarrenais por estarem localizadas sobre os rins. Essas glândulas são responsáveis pela formação de 3 hormônios essenciais ao nosso organismo: o cortisol, que controla a inflamação e o estresse, a aldosterona, responsável pela manutenção da água e do sal do organismo, e os andrógenos, responsáveis pelo desenvolvimento das características masculinas, tanto em meninos como em meninas. A principal causa da hiperplasia adrenal congênita é a deficiência genética de 21-hidroxilase. Essa enzima que é essencial para a produção do cortisol e da aldosterona. Para nós entendermos melhor, vamos fazer uma analogia. Imagine que a cascata de produção do cortisol e da aldosterona e dos andrógenos é uma parede de tijolos e que a 21-hidroxilase funciona como um cimento. Como na hiperplasia eu tenho a deficiência desse cimento, os tijolos que seriam utilizados para a produção do cortisol e da aldosterona são desviados para a via dos andrógenos. Por isso que, por exemplo, em meninas afetadas com hiperplasia adrenal congênita, pode ocorrer o desenvolvimento de características masculinas na genitália externa. Dependendo do nível, da intensidade da deficiência de 21-hidroxilase, nós temos um espectro de apresentações possíveis para a hiperplasia. Nós temos as formas clássicas, que se subdividem em forma clássica perdedora de sal e forma clássica virilizante simples, e temos a forma não clássica. A forma clássica perdedora de sal é considerada a forma mais grave pela deficiência importante tanto do cortisol como da aldosterona. A criança nasce com risco de vida, podendo evoluir para uma crise de insuficiência adrenal e uma crise de desidratação por perda de sal. Quais são os sintomas que devem nos chamar a atenção? A criança pode evoluir com moleza, fraqueza, náuseas, vômitos, diarreia, desidratação importante e queda da pressão arterial. A forma virilizante simples, que é considerada a forma intermediária, se diferencia da clássica perdedora de sal por não apresentar deficiência de aldosterona. Então, nessa forma, não há risco de crise de desidratação com perda de sal. Nas formas clássicas, devido à maior exposição e maior produção pelo bebê dos andrógenos ainda no intraútero da mãe, as meninas podem nascer com virilização da genitália externa. Já na forma não clássica, esse excesso de andrógeno se manifesta apenas mais tardiamente, na infância ou na adolescência, tanto em meninas como em meninos. Podem ocorrer aceleração da velocidade do crescimento, desenvolvimento precoce de pelos pubianos, puberdade precoce, com acne, hirsutismo e irregularidade menstrual. Devido ao risco de vida associado às formas clássicas, há alguns anos a hiperplasia já faz parte dos testes rastreados pelo teste do pezinho. Mas, doutora, qual a conduta? O que eu faço se o meu bebê apresentar uma suspeita de hiperplasia ainda no intraútero durante o ultrassom, no pré-natal ou após o nascimento? Fala que essa família seja o mais rapidamente possível assistida por uma equipe multiprofissional, composta de endocrinologista, geneticista, psicólogo, ginecologista e urologista pediátrico. Após uma avaliação clínica inicial detalhada, essa equipe vai então solicitar exames de laboratório, como a dosagem de 17-hidroxiprogesterona, exames de imagem, como o ultrassom pélvico e o cariótipo. Após essa avaliação inicial, então, essa equipe especializada transmitirá à família de forma clara, respeitosa e empática as informações para que todas as decisões sobre o tratamento e o segmento daquela criança sejam tomadas em conjunto de forma segura. Doutora, qual então o tratamento da hiperplasia? O tratamento se dá na reposição dos hormônios deficientes, como a hidrocortisona e a fluorocortisona, com o ajuste das doses ao longo do crescimento da criança e uma atenção especial aos momentos de estresse. Lembrar de dobrar a dose da hidrocortisona em caso de febre e caso a criança não consiga ingerir pela boca, por via oral, por vômitos, lembrar de dar por via parenteral, intramuscular ou intravenosa. As meninas com atipia genital, considerando o risco de complicações, algumas abordagens cirúrgicas podem ser sugeridas.
Concluindo, vocês não estão sozinhos. O apoio de amigos, familiares e de associações como a ABA ajuda muito na adaptação à condição. A troca de experiências e conhecimento com os outros pais é fundamental. A nossa maior arma contra o preconceito é o conhecimento. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com outros pais. Se ficou alguma dúvida, pode deixar comentário que nós estamos à disposição para responder. Com o tratamento e o segmento adequado, seu filho crescerá saudável e feliz. Obrigada.